Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a coisa mais importante que você precisa entender se você produz conteúdo, seja para você, seja para o seu cliente, seja para qual plataforma for, YouTube, Instagram, TikTok, que seja. Essa coisa são as pessoas. E mais especificamente, a atenção e para onde essa atenção está colocada, que no caso são para as tendências. Eu quero explicar nesse vídeo qual é a potência de você conseguir entender e como essa coisa impacta a sua produção de conteúdo, tá bom? Eu não vou explicar só teoria aqui, eu vou te explicar na prática. E quando eu digo prática, é prática mesmo. Porque isso acabou de acontecer com uma das minhas clientes e eu também vou fazer um teste. Eu quero te mostrar, digamos assim, o fruto desse teste que vai acontecer dentro do meu perfil nesse vídeo aqui, tá bom? Então a gente vai meio que testar as coisas aqui, né? Foi uma coisa que, na verdade, eu já testei e eu quero testar agora no meu perfil. Eu quero te mostrar como que isso pode impactar, de fato, a sua produção de conteúdo, tá? Então, basicamente, a atenção deles é a sua maior aliada. A gente precisa entender uma coisa. Toda pessoa, todo público, na verdade, ele sempre vai ter atenção em alguma coisa que esteja pipocando no momento. Praticamente todos os dias existe alguma coisa que chama a atenção das pessoas, que leva a pessoa a colocar a atenção dela nessa tendência de mercado, né? Nessa tendência, seja qual for o assunto que for, seja novela se for mulher, seja futebol se for homem, seja, sei lá, brinquedo se for criança. A nossa atenção vai sempre estar voltada para alguma coisa que está acontecendo no momento. E quando a gente fala de públicos específicos, essa tendência é mais globalizada ainda. E eu quero te colocar um exemplo prático. Não é só sobre entender as dores, né, mas também sobre entender o que essas pessoas vivem. Então, esse exemplo foi o que aconteceu com uma das minhas clientes, tá bom? Esse público, só para você entender esse exemplo em específico, esse público são de mulheres que, infelizmente, têm o seu casamento, estão com crise dentro do seu casamento. E a gente conhece, né, quais são as dores, quais são os objetivos, etc, etc, etc desse público. Qual é a dor desse público? Ah, ela tá com o marido brigando com ela, ou ela tá brigando muito com o marido. Qual o desejo? Ter um casamento feliz, ter um casamento com paz, né? Ter a família harmoniosa ali, etc. Isso tudo a gente faz com, seja qual for o público, seja de mulheres, seja de homens, seja de crianças, A gente sempre faz essa pesquisa porque ela é importante para criar conteúdo. De entender dores, desejos, sonhos, objetivos das pessoas. Só que eu julgo mais importante ainda, e quando a gente fala de tendências e criar conteúdo usando esse artifício, a gente precisa entender, foi até o que eu coloquei em amarelo aqui, a gente precisa entender o que elas vivem, né? Qual é a situação que elas estão inseridas. Quando eu digo o que elas vivem, por exemplo, vamos pegar o exemplo desse grupo de mulheres, né? Que são mulheres que estão ali com problema no casamento. Como é que essas pessoas vivem, né? Como é que de fato essas pessoas vivem? O que essas mulheres fazem, né? Como é que é a rotina dessas mulheres? O que elas consomem? Então, basicamente, essas mulheres, foi o que eu coloquei, ó. São mulheres, são donas de casa. Elas passam a maior parte do tempo dentro de casa com os filhos. E o passatempo delas são fofoca, cozinha, coisas de casa. Então, por exemplo, uma mãe de família, que no caso é esse público que eu tô comunicando aqui, o que essas pessoas ficam fazendo? Elas ficam vendo, por exemplo, Palmeirinha, né? Você tem que pensar da forma mais, digamos, banal possível. Mas pensar dessa forma banal não quer dizer que você está pensando errado. Quer dizer que você está pensando da forma certa. Qual é a minha visão de dono de casa? Eu penso na minha mãe, eu penso na minha avó, né? Eu penso, sei lá, na minha tia, que é minha vizinha. Então, o que essas pessoas fazem? Essas pessoas que são próximas a mim, que felizmente, nesse caso de mulheres, eu posso ter exemplo de pessoas que já viveram comigo, que é minha mãe, né? Como eu disse, minha mãe, minha tia, etc. O que elas fazem? Por exemplo, lembro que minha avó ficava vendo Palmeirinha. Ela gostava bastante de escutar música enquanto limpava a casa, né? Então, essas são as coisas que essas mulheres vivem, né? O que elas consomem? Nesse caso aqui, eu já estou entrando em específico agora no conteúdo. Eu sei que elas veem TV, né? Elas veem Globo, elas veem canais de fofocas, né? Elas estão sempre antenadas nessas coisas de mulheres, de casamento, de não sei o quê. Por quê? Porque esse é o público que eu estou comunicando. Eu não estou falando com pessoas, com mulheres mais específico, que têm problemas no casamento. Então, tudo que é voltado a relacionamento, essas mulheres vão estar, digamos assim, espertas. Elas vão estar ligadas ali para consumir esse conteúdo. Porque é a tendência delas. É o que elas vivem. O que eu pensei quando eu fui criar esse conteúdo que eu vou mostrar logo a seguir pra você? Essa mulher que está com problema no relacionamento, o marido tá fora de casa, tá muitas vezes traindo essa mulher, ela tem um sistema de consumo, basicamente, de consumir fofocas, etc, etc. Eu pensei o seguinte, tá, qual é o principal canal de consumo dessa pessoa? É a Globo, né? Eu pensei diretamente na Globo. Então eu fui nesses programas, né? Por exemplo, Fátima Bernardes, etc, etc. Eu caí no site da Globo. E eu vi que o assunto relacionamento, mais a tendência, que é onde essas mulheres estão olhando, que no caso é a Globo, é o que elas fazem, o que elas vivem, eu vi que tinha exatamente esse assunto aqui, ó, que era uma mulher, né, essa tal de Susana Werner, posta vídeo falando sobre separação de Júlio César. Então, basicamente, uma mulher se separou de um rapaz aqui. E ela falou, diário de uma futura separada. E o que eu pensei nesse momento? Eu vi o vídeo aqui, consumi o artigo aqui, né, que é um artigo dentro do blog da Globo. Eu pensei, pô, eu posso criar um conteúdo para minha cliente. Por quê? De novo, ela fala com mulheres que estão com problema no relacionamento.
essas mulheres, elas consomem esse tipo de conteúdo. Então, a tendência dessas mulheres já terem consumido esse conteúdo que eu tô vendo aqui já é muito grande. Por quê? Porque esse canal, a Globo, é a tendência, é onde elas estão. Lembra que eu falei pra você? Essa mulher, ela ouve música limpando a casa. Quais são as músicas que elas ouvem? Entendeu? Eu posso também ir atrás disso. Quais são os canais de entretenimento que elas ouvem? Quais são as coisas que elas gostam de consumir? Fofocas. Então, de novo, é o público, né? Essa notícia específica, ela caiu como uma luva pra mim. Por quê? Era o público que eu queria comunicar, que é o quê? Com separação, né? Relacionamento. Mas o canal, que é a tendência que essas pessoas já consumiam. E eu falei, pô, esse conteúdo aqui eu posso usar para criar um outro conteúdo em cima dele para minha cliente. Porque a opinião dessa mulher nesse vídeo aqui é muito polêmica, né? E eu peguei esse conteúdo e fiz um vídeo colocando ela reagindo a esse conteúdo aqui, ao que essa mulher tá falando. E não deu outra, né? Com menos de 1 hora de publicação, a gente já tinha 3.700 visualizações aqui. E isso aqui foi uma frase que a cliente me deu como feedback. Eu vou colocar pra você escutar agora aqui, tá bom? Oi, Cris, boa noite, ficou excelente. Eu gostei muito. E você foi bem assertivo, né? Pontual aí no assunto. E vai dar repercussão, vai falar. Vi lá, já tem mais de 3 mil visualizados, salvamentos, né? A galera começou a comentar, as mulheres começaram a bater, e vai que não. É isso aí. Então você viu que a cliente gostou muito do conteúdo, né? Porque ele começou a dar resultado. Ele começou a repercutir, por quê? Por que que esse... Aqui que tá o ponto. Por que que esse conteúdo repercutiu? Por que que esse conteúdo repercutiu mais do que um conteúdo simplesmente que eu poderia pegar assim e falar um assunto... Ah, por que que o seu marido está te traindo? É um conteúdo que dá certo? É um conteúdo que dá certo. Tá alinhado com o que eu falo no perfil? Tá alinhado com o que eu falo no perfil. Mas só que a gente precisa, de novo, é o assunto que eu comecei a introduzir nesse vídeo. A gente precisa estar esperto aonde está a atenção das pessoas com quem você está falando. A atenção sempre vai estar na tendência. Qual é a tendência? É onde elas estão. Então, cada público tem uma tendência diferente, né? Cada público tem um lugar que ele está normalmente, que é basicamente essa frase que eu coloquei aqui, ó. Não é sobre só as dores e sonhos. É mais que isso, mas sobre o que elas vivem, o que essas pessoas vivem, onde elas estão consumindo, onde elas estão inseridas, qual o tipo de conteúdo que ela está consumindo, né? O que que ela está respirando, o que que ela está vivendo no dia a dia. Então, esse feedback da cliente comprovou o seguinte: o feedback e o número também do Reels aqui, os números que já estão, né, cada vez maiores. Esse número aqui foi com menos de 1 hora de publicação, um perfil com menos de 4 mil seguidores. Então, assim, foi um conteúdo que deu muito certo, porque eu poderia muito bem ter criado um conteúdo, sei lá, a forma como você fala com o seu marido é errado. É um conteúdo bom? É um conteúdo bom, mas só que eu tô desperdiçando uma arma que eu poderia usar. Que foi o que eu fiz nesse conteúdo. Eu usei essa arma. Eu olhei para onde estava a atenção das pessoas e para onde é a tendência das pessoas. Então eu sei que provavelmente essas mulheres consomem bastante conteúdo da Globo. Por quê? Porque elas estão em casa, elas ligam a TV enquanto elas limpam a casa, cuidam dos filhos, etc, etc. Então, o cerne desse vídeo aqui é isso aqui. Você entender exatamente esse ponto. O que que o meu público está fazendo? Quando você entende o que o seu público está fazendo, quando você entende de forma mais intrínseca possível, tipo, você entender a alma do seu público, você consegue criar conteúdos extremamente persuasivos, extremamente que conectam, sei lá, qualquer palavra que você queira usar aí. E agora, você pode me perguntar, tá, Cris, mas como criar algo assim, né? Vamos lá. Vou colocar pra você aqui um conteúdo que eu tô preparando, vou postar logo no meu perfil, tá? Um conteúdo que eu acho que vai dar certo, por quê? Voltando ao assunto principal. Eu tô usando uma tendência de mercado e essa tendência provavelmente o meu público está olhando para ela. Qual é a tendência? É o caso do Renato Cariani. Eu não sei se vocês estão ligados nisso, mas o Renato Cariani agora tá com um burburinho lá, que ele tá mexendo com questão de droga, a Polícia Federal foi na casa dele, etc, etc. Só que eu sei que o meu público, ele é um público que gosta desse lifestyle de treino, esse lifestyle de ter uma organização, uma rotina, hábitos, etc. Que é um público de produção de conteúdo, social media. Então eu sei que eles estão ligados nessas coisas. O que eu vou tentar fazer aqui com esse conteúdo? Eu vou pegar esse assunto, que é uma tendência de mercado, é onde o meu público tá com a atenção nessa tendência, e vou usar essa pauta quente, digamos assim, porque isso aqui, o conteúdo anterior da minha cliente, não deixa de ser uma pauta quente, mas eu vou usar essa pauta quente de uma forma que não fique fútil, né? Porque o que acontece, né? Esse que é o principal problema também. As pessoas pegam pautas quentes, coisas que estão acontecendo no mercado, e elas acabam usando de uma forma muito fútil dentro do conteúdo delas, né? Ela pega, sei lá, o filme que lançou lá e fala assim, a paleta de cores do filme tal. Beleza, é um conteúdo que é legal também? É um conteúdo que é legal. Dá certo também. Só que eu particularmente, acredito que muitas pessoas também gostem de fazer isso. Eu gosto de ir além. Eu gosto de pegar esse conteúdo e tentar tirar o máximo de insumo dele e criar um conteúdo totalmente inédito. Porque, querendo ou não, essa questão de sensação de novidade também é uma coisa que importa muito dentro de um carrossel, dentro de um conteúdo, seja lá qual for esse conteúdo. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar esse conteúdo que você está lendo aqui, eu acho que já deu tempo de você ler, e vou postar
e vou linkar no final desse conteúdo um vídeo, que no caso é esse vídeo que você está vendo aqui agora. Então, provavelmente, se você está vendo esse vídeo, é porque você veio desse carrossel aqui. Então, eu vou tentar, vou ver se esse carrossel vai dar certo, é uma aposta minha, né? Eu não sei se ele vai dar certo, pode ser que não. Mas eu também, caso ele não dê certo, eu acho que essa teoria que eu criei aqui com você, eu não descarto ela se esse carrossel não der certo. Porque eu acho que esse tipo de coisa que eu te falei aqui é uma coisa que é uma naturalidade acontecer com as pessoas. Então, pode ser que esse carrossel não der certo porque, sei lá, eu errei na tendência, errei na onde estava a atenção das pessoas de fato, né? Errei na minha escrita. São várias coisas que podem dar errado aqui, digamos assim, né? Então, é uma aposta minha. Aqui que tá o ponto. Eu pensei no meu público. Eu pensei no que ele está colocando, aonde ele está colocando a atenção dele. Provavelmente a atenção dele sempre está na tendência. Porque o quê? O que acontece com a maioria das pessoas? Elas querem consumir coisas que estão em tendência, coisas que estão em alta, né? Isso é normal de cada pessoa. É aquele efeito novidade. Então, pô, eu tô num meio onde eu gosto de lifestyle, eu gosto de hábitos, gosto de não sei o que, etc, etc. E acontece uma coisa com o principal influenciador da coisa que eu vivo, a minha atenção provavelmente vai estar nessa tendência. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tendência, linkar com o assunto que eu falo, que é com produção de conteúdo, e vou tentar criar um conteúdo, na verdade já criei aqui um conteúdo, que seja benéfico para o meu perfil. A principal ambição que eu tenho com esse conteúdo aqui é que ele dê uma certa estourada, digamos assim, né? Ele deu uma certa viralizada, né? De certa forma. Quando eu digo viralizar, ele não precisa explodir, né? Se ele for um pouco a mais além da minha quantidade de visualização, ele já cumpriu o papel dele. E além do mais, ele vai levar um conteúdo denso. Eu não vou me alongar mais nesse assunto, porque não é conteúdo para esse vídeo, não é assunto para esse vídeo, mas eu acho que você entendeu. Eu quero continuar gravando vídeos como esse aqui. Se você gosta, se você gostou desse conteúdo aqui, não esquece de deixar o like para me sinalizar, porque eu vou entender se você deixa o like e se você comenta também aqui embaixo. Esse tipo de conteúdo é o conteúdo que você espera e o conteúdo que você gosta. Logo, eu vou gravar mais vídeos como este para te ajudar. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar o like, de compartilhar, se for possível, com alguém que também produza conteúdo, e de comentar aqui embaixo o que você gostou, tá bom? E também se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse, caso você também tenha gostado do vídeo, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui.